Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos montar um projeto muito massa, né? Trata-se de um alarme a laser. Cortou o laser ali e disparou o alarme. Como você vê em filmes. Dá para você fazer um laser reto, só uma cortina de lasers usando espelhos, né? Eu classifico esse projeto como nível intermediário, nem básico nem avançado. A parte eletrônica dele eu considero básica, porém a programação já no nível intermediário. Por mais que você não ache fácil isso, eu recomendo que você utilize esse projeto que tem uma finalidade legal para poder usar como inspiração para poder aprender a programação. Torne esse projeto algo simples para você e não mais uma coisa difícil. Eu explico o código de programação, eu mostro como funciona, é muito legal. Você vai aprender muito nesse vídeo. Lembre-se que toda a lista de componentes, sempre em todo o vídeo, downloads, circuitos, tá lá no blog, né, galera? O link tá aqui embaixo na descrição. Galera, lembre-se que existe o fórum aqui do canal, onde existem muitos projetistas fora do comum dispostos a responder as suas dúvidas ou, se você estiver disposto, a ensiná-los, né, também. É muito importante a sua contribuição. Então entre lá e se inscreva. Muito obrigado aos apoiadores que estão indo lá no Apoia-se e ajudando financeiramente o canal. Eu gostaria de pedir desculpa para vocês por causa da demora na postagem dos vídeos, mas não se preocupem, aguentem um pouquinho aí que eu estou planejando aumentar essa frequência de vídeo de uma forma muito relevante aqui. Beleza? Aguentem um pouquinho. Se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica, o link está aqui embaixo na descrição. E se você quer apoiar nosso canal, né, dar aquela ajuda financeiramente, porque eu sei que você já ajuda compartilhando o vídeo, curtindo e tudo mais, financeiramente é muito importante pra gente, porque tudo isso tem um custo, galera, e eu faço com muito amor pra vocês. E se quiser ajudar, se gostar do trabalho, se achar que eu mereço, clica aqui embaixo no link do Apoia-se e bora lá. Então, recados dados, se bora pro projeto. Bom, galera, está aqui todo o material que nós precisamos para montar o nosso projeto. Um projeto simples, né? O que vai ser mais complicado será a programação do Arduino. Esse projeto eu recomendo para quem já tem certo conhecimento em eletrônica, né? Que saiba soldar os componentes, que saiba ler um esquemático, né? Um circuito eletrônico. E para quem programa Arduino já está no nível intermediário aí. Mas para quem não sabe nada de eletrônica, nada de Arduino, é um excelente projeto para você se inspirar e utilizá-lo para aprender eletrônica e também a programação do Arduino. Foi assim, praticamente, eu vou fazer um vídeo ainda contando essa história, sobre como eu aprendi eletrônica e programar, né, e programação. Foi baseado em projetos que me inspiravam e eu queria saber como fazer, eu queria criar os meus e assim eu estudei. Então você que quer projetos básicos, torne este um projeto básico para você, beleza? Use este projeto para aprender e reconhecer esses projetos como básicos e não como os difíceis, tá? Muito interessante esse projeto nosso. O mais interessante é como a programação interpreta esse código. Na programação que eu criei aqui, tem várias ferramentas que vocês podem utilizar para diversas outras programações, inúmeras outras. São ferramentas muito valiosas, né? Estratégias de programação bem valiosas que eu uso para resolver praticamente todos os meus projetos aqui, né? Fazer todos os meus projetos funcionar. Então bora para a demonstração dos componentes. Bom, você vai precisar de uma sirene de alarme, no nosso caso 12 volts. Essa sirene é para disparar o alarme, porque esse alarme realmente pode ser usado como um sistema de alarme mesmo. Aqui eu tenho um buzzer, não é necessário, tá? Eu só vou usar para poder, na hora de mostrar para vocês que a sirene está disparando, eu vou fazer disparar o buzzer quando eu estiver aqui na bancada, para mim não ficar surdo, né? Vocês vão precisar de um LDR, não importa o tamanho. Esse LDR é um sensor que detecta a quantidade de luz no ambiente, basicamente. Vocês vão precisar também de uma protoboard, tá? Protoboard pequena já basta. Um Arduino Uno, Nano, Mega, tanto faz. O cabo para ele. Você vai precisar de um laser, né? Que vai gerar o feixe luminoso. Nesse caso eu estou usando esse laser aqui que eu paguei R$30, tá? Esse laser, eu calculei aqui, ele tem mais ou menos 800 mW e ele é de maior potência do que aqueles vermelhinhos pequenininhos, sabe? Aqueles amarelinhos que soltam o laser vermelho. Eu prefiro esse porque esse, à noite, ele deixa traçante, né? Ele mostra o risco traçante em todo o percurso. Aí fica bem legal. Mas funciona com outro também. Você vai precisar de cola instantânea, vai precisar de uma presilha plástica, vai precisar também de um botão como este.
Esse aqui é um botão normalmente aberto, pode ser menor que este. Vai precisar também de potenciômetro, este potenciômetro é de 20 ohms. Vai precisar de um pedacinho de EVA. Esse EVA aqui tem mais ou menos 10 centímetros por 5 centímetros. EVA mesmo, da cor que você preferir. Vamos precisar também de um relé 5 volts, 5 pinos. Olha só, esse relé é 5 volts e possui 5 pinos. Vamos precisar também de um diodo IN4007 ou 001. Também vamos precisar de 2 resistores de 10K por 1/4 de watts. Todos os resistores por 1/4 de watts. Um resistor de 1K e 2 resistores de 220 ohms. Também vamos precisar de um regulador de tensão 7805 e um capacitor eletrolítico de 1000 microfarad por 16 volts. Também vamos precisar de 2 LEDs de 3 ou 5 milímetros. Eu prefiro que eles sejam de cores distintas porque daí eles informam, dá para saber o que eles estão informando, né, na nossa programação. Também vamos precisar de um transistor, esse daqui é o BC548, pode ser o BC547 ou o BC337. Galera, essa parte que eu mostro é mais para os curiosos, né, que não conhecem os componentes. Caso você queira agilizar, em todos os vídeos, todos os projetos, eu faço uma lista bem detalhada de tudo que usa aqui. Você pode imprimir e levar direto nas lojas para comprar. E o link está aqui embaixo na descrição. Eu posto a lista lá no blog, tá? Além dos circuitos e tudo mais, sempre fica lá. Você também vai precisar de jumpers para protoboard. Então, sem mais delongas, bora elaborar o nosso projeto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é montar o circuito que está lá na página do blog, aqui na protoboard. Eu recomendo que você estude como funciona a protoboard, é bem simples, e monte esse circuito caso não tenha conhecimento. Eu já vou mostrar o circuito montado aqui. Bom galera, aqui está o circuito montado, basicamente eu vou comentar um pouco sobre ele, então vou dar um zoom agora legal. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um potenciômetro para poder fazer o ajuste é como se fosse uma calibração da luz ambiente, né? Porque este sensor LDR, ele existe no nosso circuito para poder detectar ou não a luz do laser. E a luz do sol, né, é um problema, porque pode saturar o LDR. De acordo com a intensidade da luz do laser também, a gente tem que ajustar o valor para fazer a comparação e aí o acionamento ou não da sirene. Nós temos aqui também o botão que liga e desliga o nosso alarme, tudo no mesmo botão. Um regulador de tensão 7805, que é o que eu recomendei, então a gente alimenta com 12 volts, ele alimenta tudo com 5, menos a sirene, que é 12, né? Inclusive alimenta o próprio Arduino. Nós temos os 2 LEDs aqui que sinalizam quando o alarme está ativado e quando o ajuste está feito. Ou seja, você vai girando até o LED acender. Acendeu, você para de girar, que significa que o ajuste está feito. Nós temos aqui um resistor de 10K que faz um divisor de tensão junto com o LDR. A saída para a entrada analógica do Arduino. Nós temos também o transistor BC548 juntamente com o resistor de 1K que faz a função de acionar ou desacionar o relé. Também temos o diodo, que somente tem a função nesse circuito de, digamos assim, anular a corrente inversa gerada pela bobina do relé. Este capacitor aqui serve como filtro para filtrar as oscilações possíveis geradas pelos componentes ou alimentação não muito bem filtrada no nosso circuito. Aqui está ligado o buzzer, simulando a sirene. Eu já deixei tudo prontinho aqui na protoboard, só para conectar a sirene 12 volts direto. Mas eu vou simular com o buzzer para mim não ficar surdo aqui, né? Agora eu vou demonstrar o funcionamento para vocês do programa e depois eu vou explicar na programação. Montar o circuito é tranquilo, o circuito é bem básico, a questão mais está na programação e no como o nosso circuito está trabalhando. Depois que eu mostrar o funcionamento do nosso circuito, né, um pouquinho antes de explicar aí a programação, eu vou mostrar uma forma de deixar o LDR menos suscetível à luz do sol e mais suscetível à luz do laser, né? Simplesmente colocando um tubinho em torno dele para que os raios solares não incidam, ou pelo menos incidam o mínimo possível em cima dele. Então bora ver o funcionamento. A programação já está aqui dentro do microcontrolador e nós precisamos do laser para fazer o teste. Percebam que o LDR já está aqui na bancada e ele já está detectando a luz ambiente. E quando nós colocarmos o laser em cima dele, com certeza a luz do laser vai ser mais forte, pois estará incendido diretamente sobre ele e com maior potência. Esse laser precisa de 2 pilhas para funcionar. Se você for instalar na sua casa, por exemplo, você sempre terá que deixar este botão pressionado. E é para isso que serve a presilha plástica que nós temos aqui. Você coloca a presilha e mantém o botão pressionado, não precisa forçar tanto, né? Pronto, o botão aqui já foi pressionado. Vou cortar o excesso aqui. É bom que você pode pôr ou tirar de cima do botão, ó. Fica bem legal.
Para fazer o teste, seria o ideal as duas pilhas aqui, mas eu não tenho. Porém, como você vai usar, por exemplo, na sua casa direto, é interessante não ter pilhas, ser feita a alimentação direto. Então nós abrimos ele aqui e podemos ver que ele tem dois terminais, né? A molinha do centro, nesse caso, é negativo, e esse aro em torno aqui de alumínio é o positivo. A alimentação desse laser é 3 volts. O que eu fiz? Eu peguei a alimentação 5 volts do Arduino aqui e coloquei um resistor de 7,5 ohms aqui. Para quê? Para poder reduzir a tensão de 5 volts para 3 para poder ligar o nosso LED. E eu vou usar aqui alguns conectores para poder estar ligando o laser. Dessa forma eu não necessito de pilhas. Se você quiser utilizar um regulador de tensão para 3 volts, é bom também, tá? É excelente, inclusive. Eu estou usando o resistor por falta de um regulador de 3 volts, mas funciona do mesmo jeito. Aí estou ligando aqui, vou ligar o negativo ao positivo. Vamos ver, vou ligar os 12 volts da fonte de bancada. Então, com uma fonte 12 volts, galera, você alimenta todo o seu circuito, né? O Arduino, todo o circuito e o laser. Isso que é massa, aí você só usa só uma fonte no seu circuito. Deixa eu ligar aqui. Olha lá, o laser já foi ligado. Esse laser é bem forte. Galera, o laser já está ligado e vamos analisar agora como o nosso circuito está funcionando, né? Como que o nosso esquema aqui funciona. Primeiramente, vou dar um clique no botão. Ele liga o LED amarelo aqui, ó, dizendo que o seu circuito está pronto para funcionar, está ligado, o alarme está ativado. Agora, vou posicionar o laser em cima do LDR e agora vou girando o potenciômetro até ajustar o valor. Quando o LED azul acender, você para instantaneamente. Estou girando aqui, o LED azul acendeu, parei de ajustar. Agora ele tem um valor perfeito para fazer a comparação. Quando eu tirar o laser de cima do LDR, ele dispara o alarme, né, como simulando o corte do feixe por um objeto. Ó. Disparou o alarme, está escutando o buzzer? Agora, para mim poder desarmar meu alarme, quando a pessoa tiver passado, obviamente o feixe vai voltar ao LDR, né? Ela só cortou. Então vamos apertar para desligar o alarme. Ele desliga e vamos ligar novamente. Olha lá, tudo certinho. Agora vamos simular uma pessoa passando na frente do feixe. Olha lá, cortou o feixe, disparou. Desliga, liga de novo. Ele vai voltar já tudo ajustado e armadinho. Novamente, cortando o feixe aqui com o meu dedo, ó. Disparou, desliga e liga. Muito legal, né? Agora presta atenção na seguinte analogia para mim poder te explicar a adaptação que a gente vai fazer no LDR. Imagina que você está na sala da tua casa conversando com seu amigo, né? A TV está ligada no volume razoável, você consegue conversar com ele tranquilamente. Aí passa um carro de som com som altíssimo na rua. O que acontece? Você escuta o carro de som e não escuta mais o seu amigo, ou pelo menos muito pouco, até chegar ao ponto de não entender. O que aconteceu? O seu ouvido estava escutando o som que saía da boca do seu amigo. Quando o carro de som passou, ele encheu o seu ouvido de som. O seu ouvido ficou saturado de som, logo você não conseguia detectar o som de baixa intensidade que saía da boca do seu amigo. O sol é uma fonte de luz muito forte e imagina você instalando esse sistema de alarme na sua casa de dia. O LDR ficará exposto ao sol. E neste caso, na nossa analogia, o LDR é você, o laser é seu amigo e vocês dois estão conversando. De repente, vem o sol, que seria o carro de som, e atrapalha a comunicação de vocês dois. Então, quanto menos luz do sol incidir no LDR, melhor para você e seu amigo conversar, ou para o LDR e o laser conversarem. Não precisamos acabar com ela, só precisamos reduzir ao máximo possível. É claro que acabar seria o ideal, né? Mas aí teremos que colocar filtros ultravioletas, né? E de outras faixas de frequência da luz. Mas não é necessário para este projeto. Então nós vamos usar um simples pedaço de EVA para reduzir a incidência do som em cima do sensor para melhorar a qualidade de detecção, para não saturar o LDR. O nosso circuito já possui um sistema de ajuste, que vocês viram aqui, né, por meio de um potenciômetro que faz esse ajuste. Então você sempre vai poder calibrar o seu alarme independentemente da iluminação do ambiente, né, da iluminação do ambiente. E também da intensidade do laser, né, que você pode usar um laser mais fraco ou mais forte. Então estamos aqui com o nosso sensor LDR, né, que é um sensor que ao incidir luz aqui em cima, nessa base, ele muda a resistência dos seus terminais. Tem LDR que quando incide luz diminui a resistência e tem LDR que quando incide luz aumenta a resistência. Nós temos que eliminar a luz do sol. Então nós vamos usar esse pedaço de EVA
que tem 5 centímetros por 10 para poder enrolar um tubinho aqui em torno dele para garantir, pelo menos, que a maior parte da luz solar não incida nele. Pois a luz só anda reto, né? E a luz solar você vai pôr de um jeito que não incida diretamente sobre ele. Quem vai incidir será o laser. Então eu vou colocar o LDR aqui e começar a enrolar esse tubinho em torno do LDR para a gente poder montar ele. Eu já vi mais ou menos onde dá um encontro aqui, já vou passar a cola instantânea para quando eu poder fechar, ele já ficar certo. Pronto, já está feito, ficou muito legal. O que você tem que fazer agora é soldar 2 pedaços de fios maiores, né? E levar até a protoboard ou até a placa de circuito que você pode desenvolver para montar o seu sistema de alarme a laser. Eu recomendo que você monte ou na PCI padrão ou faça uma placa de circuito para ficar bem legal. Vamos fazer um teste agora numa escala maior. Então, pessoal, está aqui montado, nossa montagem profissional aqui. Mas disso para uma montagem real é idêntico praticamente. A sirene está aqui, eu não ativei ela ainda. Tá ligado o buzzer ainda, tá? Mas é só substituir, porque esse buzzer é 12 volts, né? O receptor aqui. E eu alinhei com o feixe do laser, que tá bem aqui, ó. A fonte de alimentação ali. É óbvio, se você fosse instalar na sua casa, talvez você tenha até que mexer com a alvenaria, né? E agora nós vamos fazer a calibração do circuito. E agora nós vamos simular como se você estivesse ajustando o seu alarme. Só precisa ajustar uma vez, tá? Tem 2 modos que ele pode estar antes de você fazer o ajuste. Por exemplo, com o potenciômetro no mínimo ou no máximo, dependendo do ajuste e, claro, da luz que incide no LDR. Se ele estiver no mínimo, você já vai ligar o alarme, ele acende a luz de ligado, você vai lá e faz o ajuste, ó. Vamos indo. Acendeu a luz azul, parou bem nesse instante. Aí se você corta o alarme, ó, vou cortar aqui com a minha mão. Ó lá, disparou. E se você por acaso ligar o alarme, ele já estiver no máximo aqui, ó o que acontece. Ele já dispara de cara. Então o que você faz? Você desliga, volta o potenciômetro para o mínimo, liga e faz o ajuste normal. Acendeu a luz azul, parou, está configurado o seu alarme. Cortei o laser, disparou. Muito bom, funciona muito bem esse circuito. Então, galera, vocês puderam ver a minha super atuação ainda, né? Não fui pra Hollywood ainda porque essa vida de famoso é chata, né? Eu prefiro não atuar assim em Hollywood, né? Mas o que eu quero dar pra vocês uma dica é o seguinte. Vocês viram que o feixe é único e reto aqui, né? Não sei se na câmera deu pra ver, mas aqui, a olho nu, dá pra ver o feixe, certo? Se fica mais escuro ainda, dá pra ver mais, dependendo da umidade relativa do ar também. O que daria para fazer para ficar massa, infalível? Coloca o laser saindo de um ponto de baixo e coloca um monte de espelhinhos refletores angulados. Assim, um laser bate o feixe aqui, reflete, vai formando uma cortina inteira. Não tem onde o cara passar, a menos que o cara se corte em pedacinhos. Aí no último feixe, o LDR, ou seja, se o cara cortar o feixe em qualquer parte, por alguns milissegundos, coisa mínima ali, já dispara o alarme. Então dá para fazer assim, dessa forma. Então, bora ver como que funciona a programação. Vou explicar a programação detalhadamente para vocês agora. Galera, então aqui está a programação. Primeiramente, toda essa programação está disponível lá na página do blog e o link está aqui embaixo na descrição. É só ir lá na página do blog, copiar e colar esta programação na sua IDE do Arduino ou fazer o download já direto dessa pasta aqui. O que você achar melhor. Então bora lá, eu vou explicar esta programação, vou explicar como está funcionando a programação do nosso alarme. Eu considero essa programação num nível mais intermediário já, apesar de não ser muito complexa. Então utilize esse projeto que testa várias competências de um programador, que utiliza várias ferramentas da programação, para que você possa aprender várias ferramentas novas. E também, claro, é um projeto, você se inspira e aprende aí, fica motivado a aprender programação. Vamos começar então. Todo o programa está comentado, ó. Deixei tudo organizadinho
para que você saiba o que cada parte do programa está fazendo. Primeiro, hashtag define sensor LDR ao A0. Hashtag define é um objeto, né, que nós utilizamos na programação para dar um nome a uma constante. Por exemplo, A0 é a nossa constante, sensor LDR é o nome. Então demos um nome à nossa constante. Não termina com ponto e vírgula. Ele é escrito dessa forma, ou seja, a sintaxe é assim, beleza? Então simplesmente transformamos isso e isso na mesma coisa. Se eu escrever ajuste no compilador, ele entende como A1. Então declaramos aqui, ó, o sensor LDR. Eu gosto de dar nomes às variáveis ou nomes às constantes que tenham um significado relacionado à sua função. Assim o seu cérebro não se preocupa em memorizar a função daquilo e se preocupa mais com o raciocínio lógico da programação, né? É muito interessante essa parte, que analisa como o seu cérebro pensa para você otimizar o seu raciocínio lógico na programação. Então, sempre dê nomes às variáveis relacionadas à função delas, né? Tem gente que gosta muito de usar variáveis com nome de x, y, nada contra, mas aí você tem que ficar lembrando o que cada uma faz. E num programa onde aí você tem 130, 200 variáveis é complicado. Então nós temos aqui o sensor LDR, que é o nosso sensor, ele está ligado ao pino analógico A0. Ajuste está ligado ao pino analógico A1. Ajuste é o nosso potenciômetro. Aqui nós estamos na categoria de entradas analógicas. Aqui nas saídas digitais nós temos a sirene, que está ligada no pino 13, é onde vai ligado o transistor e o relé, né? Nós temos o LED ajustado, que acende quando o ajuste está correto, está ligado ao pino 12, o LED ativado ao pino 11. Nós temos aqui o botão ativa ou desativa, está ligado ao pino 10, e nós temos uma constante aqui, né, que é a diferença de iluminação entre o meio ambiente e o laser, que nós podemos ajustar. Eu tenho quase certeza que esse valor vai funcionar para todas as claridades possíveis, digamos assim, as intensidades luminosas do Sol. Mas caso haja aí alguma diferença ou mau funcionamento no seu programa, você pode vir alterar essa constante aqui. Aqui nós temos a declaração das variáveis globais, né? E elas só são globais por estarem acima aqui de void setup. Declaramos todas como inteiros e também colocamos o qualificador unsigned para deixar o valor delas somente positivo. Dentro de void setup, onde será seu código que será executado somente uma vez, declaramos sirene, LED ajustado e LED ativado como saídas, né, saídas digitais. Botão ativa e desativa como uma entrada digital. Também iniciamos a comunicação serial aqui com velocidade de 9.600 bits por segundo. Então o valor do sensor LDR e do valor ajuste, está tudo sendo printado aqui no monitor serial, caso você queira ligar o seu Arduino aqui no computador e acompanhar o valor que o LDR mede, que o potenciômetro está, e até mesmo que uma outra variável está, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu disse que a variável valor sensor LDR, ela vai ser igual a analog read, ou seja, a leitura analógica do pino A0. Esse pino A0, né, ele pode variar entre 0 a 1023, ou seja, são 1024 dados. Isso porque o conversor analógico digital do Arduino, né, do Atmega 328P, ele é de 10 bits. Resumindo, o LDR vai variar a sua resistência, vai variar a tensão que entra no pino analógico de 0 a 5 volts, e essa tensão vai ser convertida em dados, que variarão de 0 a 1023. A mesma coisa, valor ajuste, que seria a leitura do potenciômetro agora, o potenciômetro está ligado ao pino 1, e a leitura analógica dele nós jogamos aqui dentro. Então, conforme eu giro o potenciômetro, dentro dessa variável nós temos o valor de 0 a 1023. Mandei printar o texto valor LDR, printei o valor da variável, o valor sensor LDR, por isso que ele não está com aspas, né? Percebam que o serial print aqui está sem o LN, né? Que seria pular uma nova linha. Então até aqui ele está printando na mesma linha, né? Depois vem em seguida o texto valor ajuste, o valor da variável valor ajuste, o texto valor conta e o valor da variável conta. Aqui nós temos o print LN, então nesse momento ele pula a linha. Então ele vai printando tudo na mesma linha, chegou aqui e pula uma linha, para ficar bem mais organizadinho aí. Agora vem a parte basicamente do funcionamento aí da lógica da nossa programação. Essa estratégia aqui, se eu não me engano, eu já mostrei em aulas passadas, para fazer um básico exercício. Um clique liga o LED,
e o outro clique no mesmo botão desliga o mesmo LED. É como se fosse o liga e desliga da sua televisão. Tem várias formas de fazer isso. Essa foi uma forma que eu criei na época quando eu não achava na internet e ela é muito útil. É uma estratégia muito boa de programação para você criar interfaces, mudanças de tela, fazer contadores, inúmeras coisas que dá para se fazer com isso daqui. Basicamente, ele acrescenta um valor à conta toda vez que você dá um clique no botão. Aqui está sendo feito a leitura digital do botão ativo e comparando aqui, né, através do igual, se ele está high ou low. E também temos uma variável aqui, que seria a variável para, responsável por matar as condições aqui, digamos assim, né? E temos a variável conta, que está seguida do mais, né, o plus, para que toda vez que ela for executada essa linha, conta some uma variável, né, incremente um argumento. Então, como que está acontecendo? O botão está solto, né, que seria o botão que liga e desliga. No momento que você aperta o botão, ele detecta, ó, ele compara, né? Se o cara apertou o botão, opa, já que nós estamos utilizando a configuração pull down lá no botão, ele quando está solto ele fica mandando sinal 0 para a nossa entrada, né? 0 volts, sinal digital 0, low no caso. Então ele detecta, opa, o botão está em estado high, você ainda está com o dedo no botão. E ele diz o seguinte, e para igual a 0. Ou seja, para essa condição ser executada, eu tenho que estar com o dedo no botão e para igual a 0. No início do meu programa, para está igual a 0, né? Está aqui declarada com valor igual a 0 no começo. Aí você vai lá e aperta no botão. Você ainda está com o dedo no botão. O que acontece? A única coisa que acontece é para, vai para 1. O valor dela sai de 0, vai para 1. Essa condição não é mais executada, pois ela só é executada se para for para 0. Aqui, nesta outra condição, nós temos o seguinte. Se o cara soltou o botão e para está para 1, neste momento para está para 1, não tá? Sim, porque essa condição mandou ela. Agora você vai soltar o botão. Opa, soltou o botão, essa condição se tornou verdadeira, o que ele faz? Executa a conta mais. Conta no início está para 0, está declarada aqui em cima como 0. Agora, já que ele executou o mais em conta, ela vai para 1. Beleza? Fez essa operação, pulou a linha. Para foi igual a 0 agora. Para indo para 0, mata essa condição, a própria condição acaba se matando. Então perceba, você soltou o botão, para já não está para 1, conta foi incrementado somente uma vez. Resumindo, essas duas condições servem para que a cada clique do botão, conta seja executado uma vez. Conta está para 0, apertou e soltou o botão, foi para 1, apertou, soltou o botão, foi para 2, apertou, soltou o botão e assim por diante, até o valor máximo do tipo de variável que ela foi declarada. Aqui eu criei outras condições. Se conta for igual a 0, ou seja, no começo do programa, ele desativa o LED que mostra se o nosso alarme está ativado ou não. Então, nesse caso, se você estiver no começo do programa, o LED está desativado. E também ele joga a variável acena sirene mantém para 0. Aciona sirene mantém é esta variável aqui, e está declarada como inteiro também. Essa variável vai servir como um auxiliar lógico dentro do nosso programa. Então, se eu iniciei o Arduino, conta está para 0, desligou o LED e aciona sirene mantém está para 0. Se eu vou lá no botão e dou um clique, ele incrementa a conta aqui em cima, conta vai para 1 e ele compara. Opa, se conta for 1, ele liga o LED ativado, ou seja, liga o LED do nosso alarme. Então, nesse momento, nosso alarme está ativado. Se você der mais um clique no botão, o conta vai para 2. E aqui ele compara. Opa, se conta for para 2, conta vai para 0. Ou seja, ela mesma muda o valor dela. Quando ela vai para 2, instantaneamente ela vai para 0, voltando aqui a desativar nosso alarme. Então, no começo do programa está para 0. Deu um clique, foi para 1, ativou o alarme. Deu mais um clique, foi para 2 e voltou para 0 instantaneamente, né? Praticamente instantaneamente ali. A variável conta chega a ficar com o valor 2, mas na próxima leitura de linha, e essa velocidade é determinada pelo clock do seu microcontrolador, ele já vai para 0, fazendo um ciclo. Um clique liga, outro clique desliga. Um clique liga, outro clique desliga nosso alarme. Aqui nós temos o seguinte, ó, presta atenção. Se o valor do ajuste, que é o valor que você foi lá no potenciômetro e regulou,
mais a constante dB, que nesse momento é 100, olha só, é 100, for maior ou igual ao valor do sensor LDR e conta estiver para 1, ele faz o quê? Liga o LED ajustado. Se não, desliga o LED ajustado. Ou seja, para o sistema te informar que tudo está ajustado, os valores estão ajustados, tem que acontecer o seguinte: o valor do ajuste mais a constante dB tem que ser maior que o sensor da LDR. Beleza. Mas por que conta igual a 1? Ora, conta só vai estar para 1 se seu alarme estiver ligado, se você for lá no botão e der um clique para ligar o seu alarme. Então isso aqui, em outras palavras, significa se o meu alarme estiver ligado. Agora imagine o laser incidindo no LDR. Nós montamos o divisor de tensão no LDR de forma que, quando incida a luz em cima do LDR, ele aumente os valores dos dados das portas analógicas. No caso, imagine que luz total incidindo no LDR dará o valor de 1023, sem luz de 0. Então, se o valor de ajuste do potenciômetro mais 100 for maior ou igual do LDR, já está tudo ajustadinho. Porque se for menor, aí a gente manda disparar nosso alarme. Olha que legal. Se o valor do sensor LDR for menor do que o valor do ajuste, e o alarme estiver acionado, ele manda a variável aciona a sirene e mantém para 1. Se aciona a sirene e mantém estiver para 1, ele dispara a sirene. Se estiver para 0, ele desliga a sirene. E olha só que interessante. Então, nesse momento, o LDR está com o laser. O valor dele está alto e o valor dele, neste momento, está menor que o valor do ajuste do nosso potenciômetro. A partir do momento que você vai lá e corta a luz, este valor fica menor que o valor do ajuste. E se ficar igual, também vai disparar. Isso só vai disparar se seu alarme estiver ativado, se conta estiver para 1. Então ele aciona a sirene e mantém. Essa variável serve para que, mesmo que, imagina o seguinte, o laser está incidindo no LDR, você passa o dedo em cima. No momento que você está passando o dedo, cortou o laser, dispara o alarme. Na hora que você está passando o dedo, você tira o dedo na hora, né? Quando uma pessoa está andando, ela passa a perna e depois tira. Para evitar que depois que a pessoa passa, o laser volta a incidir no LDR, a sirene para de tocar, eu criei essa variável. Ou seja, por mais que você corte o laser e depois o laser volta a incidir no LDR, a sirene não vai voltar a desligar. Ela só volta a desligar se você for lá e desligar no botão o seu sistema de alarme inteiro. Ele precisa de uma confirmação humana depois que disparou para poder desarmar. Disparou o alarme, você vai lá averiguar o que aconteceu, se foi um animal, se foi alguma coisa do tipo, conferiu a situação e desarma. Conta está para 1 nesse momento, né? O alarme está ativado e a sirene está disparada. Se você der mais um clique no botão, conta vai para 2 e instantaneamente volta para 0. Voltando para 0, ela desliga o LED ativado do alarme e manda aciona a sirene e mantém para 0. Quando manda aciona a sirene e mantém para 0, ela desliga a sirene e também lá em cima já está desligando aqui, ó, no caso já está desligando o LED ajustado, porque ele só vai ligar se o alarme estiver acionado. Este é o funcionamento do programa, galera. Lembrando que tudo isso é meu estilo de programar, esse é meu estilo, esse é meu jeito de programar. Eu também adaptei o meu estilo para ficar mais fácil de você entender, então eu usei tudo da forma mais longa possível, mais descritiva possível, para que fique mais fácil de você entender, mas cada um tem um estilo de programar. E o que você pode fazer para entender? Analise o vídeo, analise o código, assista o vídeo 1 milhão de vezes se for necessário. Entendeu a lógica do funcionamento? Crie seu programa, escreva seu próprio programa, no seu estilo, do jeito que você prefere, com as ferramentas que você mais se familiariza. Beleza, galera? Então espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tem o fórum aqui, entra lá no fórum e faz a pergunta para a galera. Se gostou aí, dá um clique no gostei, compartilha esse vídeo. Muito obrigado e com certeza nós teremos mais projetos como esse para mostrar para vocês, mais vídeos aí para vocês. Muito obrigado e valeu!